está tramitando no Congresso um projeto de lei que visa a revisão administrativa de benefício concedido para a aposentadoria por invalidez, né, hoje conhecida como aposentadoria por incapacidade. É o projeto de lei 5609/2023 do deputado Albuquerque, do republicano aí de Roraima, né? O que visa esse projeto? Visa aí a possibilidade de uma revisão administrativa do INSS no sentido do uso de má-fé, do uso de irregularidades, de fraudes, né? Uma revisão administrativa padrão em até 5 anos. Após esse prazo, né? Só se houver má-fé, né? Porque dentro dos padrões de análise da perícia, da conclusão pericial, esse benefício de forma administrativa não tem necessidade de rever se esse processo foi concedido de fato dentro dos direitos ou não, né? Então não há, a não ser que de fato haja má-fé, a necessidade da revisão desse processo. A situação desse processo, como vocês estão vendo aqui, está aguardando designação de um relator na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, né? Aí na CPASF, certo? Nesta comissão, aguardando o relator para dar andamento a esse projeto, tá bom? Bom, ele é o autor, Albuquerque, do republicano aí do estado de Roraima. A ementa se refere dispõe sobre a revisão de aposentadoria por incapacidade de servidores segurados do INSS, de reforma de militares e de forças armadas e forças auxiliares, né? Bom, o que diz essa tramitação no seu teor, né? O que ele fala sobre esse assunto e as movimentações desse processo, né, desse projeto de lei, você vai entender a partir de agora. Bom, vamos ter acesso aqui, né, no PDF sobre a informação, o que ele acha, né? Bom, projeto de lei 5609/2023, Congresso Nacional decreta, artigo 1, isso se lá na frente, de fato, passar, né? Artigo 1, a lei que se trata unificar o prazo, estabelecer o motivo para que a União, Distrito Federal, revise as concessões de aposentadorias de servidores públicos federais, de reforma de militares, das Forças Armadas, Forças Auxiliares do Distrito Federal e dos segurados pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Artigo 2. Os atos de concessão de aposentadoria por invalidez de servidores, administração pública direta e indireta da União, do Distrito Federal e das suas autarquias, bem como de incapacidade definitiva para os servidores militares e das Forças Armadas, dos segurados do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS, somente poderão ser revistos desde que iniciado no prazo de até 5 anos. No prazo de 5 anos, a contar da data da sua concessão. Artigo 3. A revisão de um ato de concessão de aposentadoria por invalidez e de reforma somente poderá ocorrer em qualquer época, desde que comprovada por meio do processo judicial, que o beneficiado tenha agido de má-fé para obter a concessão da aposentadoria ou reforma. Então, no caso judicial, né, e no caso do INSS, só pode haver a qualquer tempo esse tipo de revisão
se houver má-fé, né? No artigo 4, o processo revisional de uma aposentadoria ou reforma obedecerá às formalidades previstas no artigo 54 da Lei 9.784, de 99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Isso se for, de fato, passado por todas as comissões de Senado, Câmaras dos Deputados e for sancionado pelo presidente, certo? A justificativa do deputado Albuquerque. A discrepância do tratamento na revisão do ato de uma concessão de uma aposentadoria é enorme e depende dos grupos de trabalhadores beneficiados no Brasil. O rigor dos peritos do INSS e da administração pública em geral na análise da concessão de um benefício previdenciário é imenso e muitos servidores são obrigados a recorrerem ao Juizado Especial Federal para terem os seus benefícios, né, assegurados. Então, o que acontece? Muitas das vezes, essa revisão busca pontos onde o INSS revisa, suspende, e essas pessoas têm que buscar a justiça para manter o seu benefício ativo, diante de um bloqueio, diante de uma revisão injusta, pois de fato essa pessoa tem esse direito, certo? Portanto, uma vez concedido de forma administrativamente, aposentadoria por invalidez ou incapacidade, não existe razão para que a administração revise o respectivo a qualquer tempo e justifica-se somente se detectado o indício de má-fé do servidor militar ou segurado na obtenção de um benefício previdenciário. Então, mesmo sendo, né, de qualquer grupo, só pode ser revisto após a concessão se houver má-fé, se houver indícios de irregularidades, fraudes de fato, onde o INSS pode revisar, né, todo o contexto deste processo, certo? Sabemos que com o avanço da medicina, muitas doenças que hoje são incapacitantes para o trabalho terão cura no futuro. No entanto, este fato não pode motivar, por si só, a revisão de um ato de aposentadoria ou reforma, nem tornando o ato de concessão ilegal. Cria-se uma insegurança jurídica permanente com base nesse argumento. É um abalo no planejamento de vida do servidor. Por isso, entendemos importante impor-se um limite temporal e um motivo para revisão. Até 5 anos, certo? E um motivo bastante grave. Ali colocando, né, considerando o uso da má-fé, documentos falsos, de provas inexistentes, né, para comprovar sua incapacidade, certo? Diante disso, diante do exposto, apresentamos o presente projeto de lei, objetivando dar segurança jurídica ao aposentado e reformado, um tratamento igualitário a todos os trabalhadores compatíveis com o fundamento da Constituição Federal, atribuindo para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, sem discriminação de qualquer natureza. Albuquerque, deputado federal do Republicano de Roraima, né? Então tá aí. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha justo essa revisão, que hoje tem até 10 anos, ser até 5 anos? Mas pode ser a qualquer momento. Porém, se houver de fato,
uma irregularidade, uma fraude, uma má-fé. Por quê? Porque quando há concessão administrativa, ali passa por todo o rigor de uma análise administrativa, provas, né? Buscas, pesquisas, compartilhamento de informações. Então não tem porquê, com 2, 3, 4 anos, né? 5, 6, 7 anos, revisar novamente em busca de irregularidades e fraudes, certo? O que isso quer dizer? É que um processo concedido no INSS tem um prazo específico para o INSS abocanhar, né, ali todos os pontos onde ele pode encontrar uma vírgula fora do lugar. Se encontrou, se essa vírgula for falsa, com certeza deve ser cobrada. Tudo aquilo que foi anexado àquele processo como verídico. Se não foi verídico, não tem direito. Mas um benefício concedido via judicial ser considerado também falso, ser revisado, um benefício concedido de fato após 5, 6, 7, 8 anos ser considerado uma concessão inválida pelo próprio INSS, onde foi eles que avaliou, analisou, compartilhou, buscou todas as informações, né? Bom, fatos é que fraudes existem e muitos processos são detectadas essas fraudes em uma revisão administrativa. Mas isso não quer dizer que todos os processos, ou pelo menos parte maior deles, são passíveis de uma revisão administrativa, onde ali eles podem encontrar fraudes, má-fé. O que você acha disso? Você acha correto ter um prazo específico para o INSS analisar esses processos? Passou de 5 anos, não há mais necessidade, a não ser provas contundentes de fraudes, de má-fé, de documentos com dados inexistentes? Quero aqui que você deixe a sua opinião, está na descrição todo o conteúdo para que vocês possam entender melhor, né? E sobre o andamento desse processo, certo? O último andamento dele foi no dia 29 de maio, portanto, é recente, e está na Comissão da Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, né? A CPASF, né, que recebeu o projeto, está aguardando aí o relator, né? Então, esse processo, ele andou no dia 4/12 de 2023, 4 de dezembro, 28/5 de 2024 e 29/5 de 2024, né? Ele já passou pela Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e aprovado o parecer, certo? A Comissão de Segurança Pública deu parecer favorável a esse projeto e agora segue aí, né? Está na comissão da CPASF, certo? Aguardando aí o relator, né, para dar andamento a esse processo. Tá aí mais um projeto de lei que visa colocar aí um tempo específico, um prazo específico para revisão administrativa de um processo concedido para aposentadorias por invalidez permanente.